Uma característica que as empresas nunca deveriam perder é a capacidade de ouvir os clientes. Quando uma empresa centenária como a nossa começa a ter essa dificuldade, é a hora de promover uma transformação. Então, esse desejo nosso de ser menos uma empresa que vende aço e mais uma provedora de soluções e serviços, ela veio dessa capacidade contínua de ouvir os nossos clientes. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Eu sou Leandro Conte, sócio-diretor da FSB Holding. Nosso tema e o nosso foco é a reputação, um ativo estratégico que define o destino das maiores marcas e organizações. E hoje recebemos Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Há quase 8 anos na liderança da companhia, ele conduz um dos movimentos de transformação mais relevantes da história recente da empresa, que tem 29 unidades em 7 países e um faturamento de 68 bilhões de reais. A Gerdau, que nasceu há 124 anos como uma siderúrgica, vive agora um processo de expansão de portfólio, diversificação de negócios e construção de uma marca global. Em 2025, foi reconhecida como a marca que mais cresceu em valor no Brasil. E a Gerdau vive hoje um momento bastante interessante. É uma empresa centenária que precisou e está se movendo para se reinventar, para continuar relevante em um mundo que passa pela maior transformação desde a Revolução Industrial. E o Gustavo tem sido um dos líderes empresariais mais atuantes nessa jornada. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Rapcast e obrigado por nos receber aqui na sede da Gerdau em São Paulo. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom ter você conosco. Gustavo, o Brasil vive agora um momento muito forte de reindustrialização, uma oportunidade de reindustrialização. A gente tem a reforma tributária em andamento, tem uma mudança de cadeias globais de produção e o Brasil está no meio dessa discussão, tentando unir tecnologia e sustentabilidade. Você acha que o Brasil vai conseguir aproveitar esse momento para se reorganizar e se reindustrializar? Eu sinceramente espero que sim, né? Que o Brasil vem perdendo a sua indústria ao longo do tempo. O Brasil é uma democracia muito jovem para se desindustrializar. As empresas brasileiras, de forma geral, são muito competitivas, né? Embora tenha se criado uma imagem de que as empresas brasileiras elas são atrasadas, elas não conseguem competir de igual para igual com países mais industrializados. Então a indústria brasileira ela é sim competitiva. A questão é que a gente precisa criar alternativas junto ao poder público, para que essa competitividade que a gente tem dentro dos nossos muros, dentro da nossa casa, ela de fato possa se traduzir numa competitividade para a gente poder globalmente jogar de igual para igual com qualquer outra indústria do mundo. E o que você acha que falta para a gente chegar nesse ponto? Olha, a reforma tributária é um bom exemplo, né? E a Gerdau tem assim o benefício de poder se comparar no Brasil com outras operações que a gente tem fora do Brasil. Então, os Estados Unidos é um bom exemplo, né? Atualmente, a operação nossa na América do Norte, ela é do tamanho da operação do Brasil. Então, falando de reforma tributária, aqui no Brasil, atualmente, a gente tem 123 pessoas CLT que trabalham na área tributária, 123. Nos Estados Unidos, a gente tem 2. Então, é um número simples, mas que mostra a dificuldade que é no Brasil da gente lidar com tributos. Então, essas reformas são muito bem-vindas e eu acredito que ao longo do tempo, o Brasil simplificando, desburocratizando, criando condições de fato da gente competir, a indústria brasileira tem tudo para finalmente poder entrar nesse jogo global e se destacar, porque, como eu disse, internamente a indústria brasileira é bastante competitiva. E a Gerdau, ela começou como siderúrgica, mas foi diversificando as suas soluções para materiais e outras soluções também. Como que você acredita que essa discussão se iniciou dentro da Gerdau para vocês fazerem essa transformação e até onde vocês já chegaram depois que essa discussão foi feita? Olha, uma característica que as empresas nunca deveriam perder é a capacidade de ouvir os clientes. Quando uma empresa centenária como a nossa começa a ter essa dificuldade, é a hora de promover uma transformação. Então, esse desejo nosso de ser menos uma empresa que vende aço e mais uma provedora de soluções e serviços, ela veio dessa capacidade contínua de ouvir os nossos clientes. Então, antigamente, o cliente ele tinha, às vezes, tempo, tinha recurso para poder juntar as partes num empreendimento. Hoje não tem mais, então os clientes, ao longo do tempo, foram nos pedindo.
No passado, ele conseguia comprar aço de uma empresa como a nossa, conseguia comprar o serviço, por exemplo, de cravação de uma estaca na fundação de outra, conseguia fazer os testes comprando esse serviço de outra empresa. Hoje eles não têm mais recurso para fazer isso de forma isolada. Então eles foram nos pedindo ao longo do tempo que a gente começasse a fornecer serviço também. Então essa capacidade nossa de ouvir continuamente os nossos clientes foi criando esse desejo e a gente foi estruturando a empresa para que a gente fosse se tornando ao longo do tempo a provedora de soluções completas e menos de commodity, menos de aço. Então acho que isso fez bem para todo mundo, bem para nós, desenvolvemos novas capacidades e bem para os nossos clientes, que hoje conseguem comprar uma solução integrada, uma solução mais rápida, uma solução mais simples. Então sempre a capacidade de ouvir os clientes é que nos permite fazer essas transformações e ao longo dos 124 anos tem sido assim. Do ponto de vista organizacional, vocês tiveram que enfrentar algumas resistências? Como é que foi esse processo? Porque muita gente que está nos assistindo, empresários, CEOs estão nos vendo também, às vezes tem essa dificuldade, né? E eu vou depois te perguntar um pouco da parte de startups, que aí é um passo além ainda. Como é que foi, do ponto de vista organizacional, para vocês se moverem do que era tradicional, né, que era a parte siderúrgica, para esses novos serviços? Essas mudanças nunca são simples, né? O ser humano, de forma geral, ele tem um pouco de aversão à mudança, aversão ao novo. Por isso que nas organizações, essa transformação, essa mudança mais intensa, ela necessariamente tem que vir de baixo para cima. Ela é top-down. Uhum. Então, se o C-level da companhia ele não promove essa mudança, as resistências na pirâmide elas vão impedindo que as coisas aconteçam. Então a gente viu isso aí, a gente aprendeu com outras empresas que enfrentaram dificuldades, mas também aquelas que foram capazes de fazer. E aqui para nós na Gerdau, ela foi uma mudança, eu diria, não foi fácil, mas entendendo que sempre é de cima para baixo, a gente foi criando as alternativas, a forma, a cultura para que isso se transformasse numa realidade. E essa parte das startups, né? Vocês criaram uma divisão, inclusive, para investir, já tem algumas empresas que já estão tracionadas, né? Oferecendo seus serviços no mercado. Conta um pouco como é que foi especificamente esse outro passo, que as empresas às vezes têm ainda mais dificuldades, né? Por ser um público diferente, uma forma de fazer negócios diferente do negócio tradicional das próprias empresas. Então, juntar a cultura de uma empresa tradicional com uma cultura de startup não é simples. Então, a gente teve que bem criar as condições aqui dentro de casa para que a gente promovesse novos atributos de cultura que eles permitissem com que essas startups entrassem e fizessem exatamente o que a gente gostaria que elas fizessem. Um ponto que eu sempre cito é a aversão ao risco, o medo de errar. Uma organização como a nossa, assim, centenária, grande, as pessoas não gostam de errar. O risco de errar ele não é tolerado. Então, como trazer isso para dentro de casa? Então, nós somos, ao longo do tempo, nessa nova cultura, mostrando para as pessoas que errar faz parte do processo. A gente tem que, assim, errar rápido, corrigir a rota, mas juntar essas duas coisas, mais uma vez, eu reforço, tem que ser de baixo para cima, porque senão essas iniciativas, elas simplesmente morrem, desaparecem, porque a cultura ela não abraça o novo dentro de organizações centenárias como a nossa. E eu acho que nesse segmento das startups, vocês também buscaram iniciativas que são correlatas aos negócios de vocês, né? Você pode mencionar alguns exemplos de empresas que funcionaram, de startups que vocês investiram e que hoje estão já trazendo resultados? Isso é um ponto importante porque se a gente não foca essa transformação cultural ou digital em formas de agregar valor ao próprio negócio, a gente não vê muito sentido com que essas coisas aconteçam aqui dentro, porque a gente não tem a cultura, não tem as capacidades necessárias para que isso aconteça. Então a gente tomou o cuidado de sempre trazer qualquer novo modelo de negócio, startup, para buscar soluções dentro daquilo que é o core da Gerdau, que é o aço. Então um exemplo é a própria fundação metálica. A Gerdau é a única produtora dos grandes perfis metálicos na América Latina que são utilizados para fundação. Então, até o surgimento dessa nova cultura e de startups trabalhando com a gente simplesmente vendia o aço. Então, nós trouxemos empresas de serviço, juntamos um único modelo de negócio e hoje, quando uma construtora quer, por exemplo, construir um novo empreendimento, ele compra da gente a fundação pronta. Porque até então ele tinha que comprar o aço, tinha que comprar o serviço de cravação das estacas. Então hoje ele compra de uma empresa que a gente criou chamada G2 Base, ele compra a fundação pronta. Então uma forma de descomoditizar o aço, olhando do lado da Gerdau, e do lado do cliente é uma forma muito mais simples dele fazer negócio, dele acelerar
também o modelo de negócio dele, entregar soluções para os seus clientes finais muito mais rápido do que eles entregavam até então. Perfeito. Então essa é uma outra dica para você pensar em negócios correlatos, não uma empresa que não tem nada a ver com aquele negócio que você está trilhando. Né? Porque a transformação é muito bacana, é muito legal criar novos modelos de negócio, mas é muito fácil perder o foco também. E aí a gente derrama, às vezes, um recurso não só financeiro, mas também de pessoas, de capacidade interna da empresa, e modelos de negócio que não fazem muito sentido para nós, né? A gente vai desenvolver um novo negócio que a gente não conhece. Então eu diria assim que a transformação ela só floresce quando a gente coloca o foco acima de qualquer outra decisão que a gente toma num empreendimento como esse. A gente vai seguir falando de transformação e agora num tema central para esse podcast, que é a marca, né? A reputação ligada à marca. E vocês também fizeram uma transformação na marca, né? Vocês se associaram a festivais de música, competições esportivas, ações culturais, coisas que até então não estavam aliadas ou próximas de empresas do setor industrial como vocês, né? Como é que foi essa discussão para mudar isso e colocar esse elemento dentro da marca Gerdau? O que vocês buscavam? Começa assim com um fato interessante, que o aço é o produto mais relevante da história da humanidade. Sem o aço, a gente não teria chegado até aqui e a gente não vai promover toda a transformação pela qual o mundo necessita passar. E as pessoas não conseguiam enxergar isso, né? Até a própria palavra siderurgia, que eu descontinuei aqui dentro, ela remete a Segunda Guerra Mundial, aquela a fábrica cinza, com poluição. Então a sociedade tinha uma impressão, assim, uma imagem muito ruim do setor. E o aço é um produto tão nobre, como eu comentei, né, tão importante na vida das pessoas. Então a gente começou a mudar essa narrativa porque a gente viu que tinha um ganho coletivo quando a gente fizesse isso. É trazer o aço assim daquela imagem primitiva para um aço numa imagem mais moderna, mais projetada para o futuro. E quando a gente começou a conectar, então, essa desejo de fazer o aço ser visto como um produto mais relevante, a gente começou também a buscar conexões com toda a sociedade. Um exemplo foi o festival de música, né? Porque era importante para nós contar naquele momento as histórias de milhares de brasileiras e brasileiros que tiram o seu sustento diário da catação de sucata, da reciclagem. É incrível, mas poucas pessoas sabem no Brasil que tem 1 milhão de brasileiras e brasileiros que diariamente estão reciclando, estão trabalhando em cooperativas, estão trabalhando em pequenos modelos de negócio. Então, contar essa história da sucata, que é tão importante para nós, da reciclagem, de uma parcela tão importante da economia brasileira, a gente entendeu que o melhor caminho seria se associar a um festival de música. Então fizemos o maior palco da história do Rock in Rio através de aço reciclável, 100% com sucata, e além de contar a história desses milhões de brasileiras e brasileiros, a gente usou aquela oportunidade também de mostrar a importância que o aço teve no passado e a importância que o aço vai ter no futuro da humanidade. Quando vocês começaram esse movimento, qual foi a reação dos parceiros de vocês, dos revendedores, das lojas, até dos consumidores finais? Como é que vocês mediram o impacto que isso teve no negócio? Interessante que a primeira impressão que eu tive é que eles não entenderiam muito bem o que a gente estava fazendo, achariam estranho uma empresa de aço centenária contando novas narrativas, mas aquilo para eles foi como se fosse um ar fresco. Eles perguntaram por que alguém não fez isso antes, né? Então nós fomos muito bem recebidos, eu diria, não só pelos competidores assim que também seguiram a nossa trajetória, mas pelos nossos clientes, nossos parceiros. Então hoje eu diria assim que muitos estão fazendo igual porque eles viram essa iniciativa da Gerdau como uma grande oportunidade para se contar uma história não só da nossa empresa, mas a história também do setor, a história da indústria brasileira. Então eu diria que a gente foi muito bem recebido nessa iniciativa. Imagino que os funcionários também, né? Deve ter aumentado o orgulho de trabalhar aqui, até a atração de novos talentos, teve esse impacto também? A gente mediu através da pesquisa de clima organizacional, que eles se sentiram muito orgulhosos. A gente mediu através da atração de novos talentos para a Gerdau. Então, o número de candidatos aos programas de trainee da Gerdau bateram recordes dos recordes. Então, as pessoas viram aquilo e falaram, pô, eu quero trabalhar nessa empresa. Então, qualquer indicador que a gente mediu, a gente teve certeza que a gente estava fazendo a coisa correta. E vocês conseguem medir algum impacto no resultado da empresa mesmo, em vendas, em algo mais tangível, além do valor de marca e essa percepção que você trouxe, ou esse não era o objetivo?
Essa é uma pergunta importante porque eu procuro sempre conectar qualquer iniciativa que a gente tem em resultados concretos. Porque se a gente não conecta isso, as pessoas não acreditam que aquilo é importante, que aquilo vai trazer resultados. Então, exemplo o que se chamava antes de ESG, ou sustentabilidade, e mais especificamente o tema diversidade, inclusão e equidade, que muitas empresas não acreditavam e muitas empresas descontinuaram essas iniciativas. Para nós, desde o início, a gente conectou essa performance da companhia. Então, a gente consegue medir, através de resultados de performance financeira e não financeira, como todas as iniciativas ajudam a empresa a performar melhor. Isso é importante, a gente sempre conversa na FSB com vários clientes nossos que às vezes têm resistência em fazer investimentos desse tipo, porque exatamente dizem que não é possível medir ou não é comprovado que vai dar resultado, e a gente continuamente pede para eles sim investirem, sim reservarem um espaço do orçamento para ter esse efeito que não é, que claro, é tangível, é resultado de negócio, mas também é emocional, porque isso transforma a relação entre as empresas e as pessoas, né? Todos esses públicos. Então, que bom que vocês trilharam esse caminho, que bom que vocês estão conosco também, um orgulho ter vocês como clientes. E eu queria falar um pouco agora do exterior, das operações no exterior. Vocês pensam em estender essa plataforma de comunicação também para outros países, ou isso é uma coisa mais do Brasil? Na verdade, o exterior tem, nos últimos trimestres, ocupado um percentual ainda maior dos nossos resultados. Era 40%, foi para 50%, e no último trimestre, cujos resultados já foram divulgados, chegamos a 63% do resultado vindo de fora. E a gente pretende sim, só que a gente tem que tomar um cuidado, que é navegar em culturas diferentes da brasileira. Isso a gente aprendeu ao longo das décadas que nós estamos fora do Brasil, que nem tudo que se faz aqui se aplica literalmente em outras culturas. Os Estados Unidos é um bom exemplo. Eu que faço por exemplo, reuniões trimestrais aqui com os nossos colaboradores no Brasil e repito essa reunião nos Estados Unidos, a reunião que eu faço lá é muito diferente daqui. Então, a cultura americana, por exemplo, ela é mais simples, ela é mais pragmática, né? Então, é importante que se faça iniciativas semelhantes fora do Brasil, mas é importante entender que cada país tem a sua cultura e copiar e colar o que se faz no Brasil, pela nossa experiência na Gerdau de muitos anos fora, não funciona. A gente precisa ter uma capacidade de adaptação dessas iniciativas, porque senão o nosso público interno e externo, fora do Brasil, ele não compra aquilo que a gente consegue vender bem de iniciativas de reputação e marca aqui no Brasil. Essa é outra coisa importante também para quem está se internacionalizando. E agora eu queria falar um pouco sobre a questão da economia circular. 75% aqui no Brasil, pelo menos, da produção vem de sucata, exatamente essas histórias que vocês estão reforçando com os projetos de festivais e de patrocínios. E agora vocês estão verticalizando a produção lá em Ouro Preto, né, produzindo minérios também, para chegar a ser carbono neutro. São iniciativas que são mais complexas do ponto de vista reputacional, você tem mais impactos na comunidade, é uma operação mais complexa. Que cuidados vocês estão tomando para esse avanço da Gerdau do ponto de vista de negócio, mas se preocupando com a questão reputacional? Seria um grande desperdício para nós, ao longo da nossa história, se a gente não conseguisse capturar os erros e acertos de tudo que a gente viveu. Então, nós estamos há 124, quase 125 anos agora, próximo a celebrar o nosso aniversário. Então, a gente aprendeu que essa licença social para operar, ela já existia de muitos e muitos anos. Então, quando se cunhou a expressão de ESG ou sustentabilidade, para nós aquilo já era uma coisa natural nossa do dia a dia, e a própria sucata, a economia circular, a gente já via de muitos anos que isso era um caminho de sucesso. Então, para nós, quando todos esses conceitos eles cresceram na sociedade, para nós o que a gente tomou decisão é reforçar aquilo que já estava dentro de casa há muitos anos. Então, para nós, a sucata é a principal matéria-prima. A gente já via muitos anos atrás que não dava para conviver num mundo onde tudo que se descartasse fosse simplesmente jogado na natureza. Então, a gente coleta aquela bicicleta velha, aquele fogão velho, a gente recicla, a gente traz para dentro das nossas usinas e a gente produz novos aços com novas aplicações. Então, para nós, esses modelos sempre foram absolutamente vencedores. E o que a gente quer agora é que esses modelos sejam fortalecidos e a gente possa criar, através de modelos que a gente já conhece,
um caminho para que no futuro a gente possa produzir aço sem emissão de gases de efeito estufa. E tem um grande desafio no nosso mundo do aço, que é aquela rota que não é da sucata, é a rota do minério de ferro. Por isso que a gente está agora nessa nova plataforma de mineração sustentável, produzindo o nosso próprio minério, mas sem uso de barragem. A gente está tirando milhares de caminhões das estradas com esse mineroduto que nós vamos ligar a nossa mineração em Ouro Preto, nossa usina de Ouro Branco. E para nós, assim, é muito importante, até por questão de reputação, que a gente não prometa aquilo que a gente não pode cumprir. Por isso que nós temos um plano bastante detalhado ao longo dos próximos 10 anos, usando as tecnologias existentes e também aquilo que cabe no balanço da companhia, para que aquelas metas de médio prazo que nós externalizamos para a sociedade, elas possam ser auditadas, possam ser cobradas e a gente de fato entregue aquilo que a gente promete. Porque no fundo a reputação vem daí, né? A capacidade da gente entregar aquilo que a gente promete. E vamos falar agora de liderança, que é tão importante para a reputação também. Você é um líder que circula muito bem, né, entre a indústria, inovação, cultura, imprensa. Você foi vencedor pelo 5º ano consecutivo do Prêmio Líderes do Brasil também. E eu queria perguntar para você, e você dá muita importância para esse tema, fala bastante sobre esse tema, e eu queria te perguntar o seguinte, você já disse em algumas entrevistas que você contrata e trabalha com pessoas melhores que você. Eu queria saber que características você busca quando você escolhe alguém, ou busca alguém para trabalhar contigo. É interessante, né? Porque a minha geração, quando ela entrou no mercado de trabalho, o que diferenciava, talvez, um líder era a sua formação acadêmica, né? Eu me lembro que muitos colegas, assim, amigos, eles foram fazer MBA no exterior. E na época eu não tinha condição financeira para isso, né? Então eu falei, como competir no mundo, né? Onde vários tiveram a formação acadêmica melhor do que a minha. Então eu entendi que a forma que eu poderia criar para competir era fazer um MBA na vida, MBA no mundo, MBA com as pessoas. Então desde cedo assim foi muito cedo assim, eu acordava de madrugada, ia para nossas usinas, trocava turno com os operadores. Então eu vivi num mundo assim onde cuidar das pessoas, estar próximo, era um ponto de bastante diferença assim para a minha vida. Então criei uma liderança, né, onde a participação das pessoas ela sempre foi o ponto central. Então eu fui vendo assim que quando tu tem pessoas de características diferentes, pessoas que não pensam igual a você, elas te estimulam a você estudar mais, a você se capacitar mais. As soluções elas começam a vir de forma diferente do que aquelas soluções que você trazia só pensando do seu jeito. Então desde cedo eu vi que essa diversidade no sentido do pensamento, ela ajudava a empresa a prosperar. Então eu criei esse conceito e hoje eu aplico ele ainda mais forte do que eu aplicava no passado. Mas tem características assim que são muito importantes que a gente precisa buscar. Então a característica, por exemplo, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que as pessoas podem ter pontos de vista diferentes, porque elas viveram situações diferentes, viajaram para lugares diferentes, enfrentaram problemas diferentes. Então as pessoas com diferentes pontos de vista, com diferentes soluções, elas podem, no todo, criar soluções até para os nossos clientes que a gente nunca tinha tido até então. Então, por exemplo, a empatia é uma característica que eu busco muito nas pessoas. A empatia é a humildade de se colocar no lugar dos outros, entender que a melhor solução não é a minha, não é a sua, mas geralmente em algum lugar no meio dessas duas, né? Então, características como essa eu não abro mão de buscar naquelas pessoas que trabalham comigo. E a liderança também sobressai quando o momento fica difícil. Porque quando está, né, o mar a favor, o vento a favor, o mar calmo, talvez seja mais simples exercer a liderança. Mas quando fica difícil, os líderes de verdade realmente aparecem. Que momentos que você, na sua carreira, se viu numa situação muito difícil, que você teve que usar todos os seus, né, todo esse aprendizado de liderança e exercer essa liderança de forma plena? Na verdade, eu diria que todos os anos assim, eles são difíceis, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando não tem crise, tu tem que criar a crise. A gente tem que estar o tempo todo em crise, no modo crise ligado. Porque o modo crise ligado, ele te faz ficar alerta e sempre buscar se diferenciar o tempo todo. Então, mesmo naqueles anos assim, onde, na teoria, por questões macroeconômicas, existia uma estabilidade, a gente ia lá e criava uma crise. Então, ter esse espírito assim de o tempo todo, a gente está com a nossa própria crise para a gente fazer melhor, para a gente se renovar,
para a gente estar mais próximo dos nossos clientes. Então, esse modo crise ligado é uma verdade aqui na Gerdau que eu implantei há bastante tempo e ela continua funcionando até hoje. A gente vai agora para o último bloco, Gustavo, que é um bloco para te conhecer um pouco melhor, quem é o Gustavo por trás da cadeira de CEO. E você falou de aprendizado, falou de onde as coisas estão e fazer o MBA da vida. E eu queria começar perguntando sobre o seu início de carreira na Alemanha, né? Até por que você escolheu lá, mas você, enfim, foi morar fora do país, novo idioma, nova empresa. O que você carrega dessa experiência? Como é que você chegou lá e o que você carrega dessa experiência até hoje? Eu me formei em engenharia mecânica em Belo Horizonte e pouco depois de formar fui trabalhar numa empresa alemã que tinha uma filial no Brasil. Então surgiu a oportunidade e essas oportunidades eu nunca disse não para elas, né? Mesmo na Gerdau depois, todas as oportunidades que eu tive de fazer coisas diferentes ou viajar para os outros lugares, eu era o primeiro a dizer sim. Então, quando surgiu isso aí, fui morar na Alemanha na época e o desafio da cultura é sempre um desafio muito relevante. Eu diria que é o maior desafio que a gente tem, só quando a gente muda para outro país, mas dentro do próprio Brasil também, né? Eu morei de norte a sul no Brasil, então entender as culturas não como pior ou como melhor, mas como diferença, e que a diferença agrega, a diferença ajuda, isso foi um ponto fundamental, que viagens como essa, experiências que eu tive como essa aí na Alemanha, logo no início da minha carreira, eu diria, elas foram muito importantes para que eu abraçasse a diferença como uma das coisas mais importantes que tem na criação de aprendizado e na criação de uma cultura que leva a gente a patamares de performance como a gente nunca teve. Muito interessante. E curiosamente você ainda foi morar num lugar que é o berço da indústria alemã, né? Em Düsseldorf, que é o berço da indústria pesada alemã, que fez muita diferença naquele país. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre karatê. Você é faixa preta de karatê, se não me engano. Exatamente, é isso? E o que o Do, acho que é o Do que fala, né? Que é o caminho, mais te ensinou para a sua carreira e para a sua trajetória? Ele me ensinou várias coisas, né? Primeiro que ajudar a entender aquilo que eu considero como o propósito do ser humano, né? Acho que todos nós, como seres humanos, o nosso propósito principal é a gente buscar a excelência no final da nossa vida. A gente tem que estar o tempo todo estimulado para que a gente acorde e faça um dia melhor do que foi o dia do passado. Então essa busca constante pela excelência, que nos faz acordar e movimentar e tentar fazer o nosso melhor, isso o karatê nos ensina muito. Um outro ponto que eu acho que a jornada do karatê é aproveitar a própria jornada, porque nunca termina. Então se tu fica assim só feliz ou entusiasmado ou celebrando só quando você chega, isso não faz muito sentido, né? Então, ou aproveitar a jornada, o karatê ensina também, né? Aproveitar cada dia da tua vida, né? Então, coisas como essa, a arte do karatê me ajudou também a forjar a maneira como me enxergo atualmente como ser humano, como líder, né? Porque quando tu tem esse estímulo vindo de lá, aí a tua vida pessoal, a tua profissional passa a ser um só e tudo se encaixa, né? Perfeito. E a gente diz lá na FSB que reputação é o que dizem de você quando você não está na sala, né? O que você acredita que dizem do Gustavo quando você não está na sala? Olha, essa eu não tinha escutado, mas vou guardar essa para mim, né? Porque eu sempre vi reputação também, talvez conectando um pouquinho com previsibilidade, né? Uhum. Então, as pessoas, elas saberem qual vai ser a tua reação, né? Então, talvez quando eu saio da sala, né? E as pessoas falam sobre mim, né? Eu acho que vem um ponto importante que elas sabem o que eu vou estar fazendo fora dali, né? Que qualquer decisão que eu tome, que qualquer caminho que eu siga, eu sempre vou colocar as pessoas na frente de tudo, né? Então, acho que esse é um ponto importante, que qualquer tema que a gente fale de marca, de reputação, de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Na hora que a gente, de fato, coloca o ser humano e coloca uma gestão humanizada, a gente chega a um patamar assim de excelência na nossa vida e na organização, que é o que a gente busca lá atrás, desde da administração moderna, lá de Peter Drucker. Eu acho que poucas organizações conseguiram alcançar até então. Perfeito. A gente queria te dar um presente, mas é um presente com uma missão. É uma placa que você pode escrever, e eu queria que você escrevesse aqui em uma palavra o que significa reputação para você.
A letra de engenheiro, hein? Desde que a câmera pegue, né? Perfeito. Vou mostrar para aquela câmera. Para mim, reputação é previsibilidade. A gente construir uma história que ela fale por si só. Em qualquer momento, em momento de crise, dificuldade, né, nos seus piores momentos, as pessoas, outras organizações da sociedade olhem para você e elas sabem exatamente como vai se comportar. Perfeito. Esse é seu, um presente nosso. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado por essa conversa, compartilhar conosco todo esse conhecimento, suas lições de liderança, sua história. Um prazer ter tido a oportunidade de falar contigo e compartilhado aí com quem está nos assistindo. O prazer foi meu e aproveitar a oportunidade para dar um enorme parabéns assim, para a FSB, porque a história de vocês também é muito vencedora e a gente se inspira muito naquilo que vocês fazem para a gente continuar trilhando nossa história aí e quem sabe construir mais 100 anos da Gerdau para frente. Muito obrigado. Juntos, muito juntos. Muito obrigado, Gustavo. E para você que nos acompanhou, lembre-se, a reputação é um ativo estratégico que precisa de atenção constante. Fique ligado nos próximos episódios do Rapcast, aqui nas redes sociais da FSB Holding. Não se esqueça de curtir nossos episódios e seguir o nosso canal. Até a próxima!